Desde 1870 até 2013, durante 143 anos, as testemunhas de Jeová ensinavam que o escravo fiel e prudente foi designado por Jesus no primeiro século, e este escravo fiel eram os apóstolos de Jesus. Mas, atualmente, o corpo governante das testemunhas de Jeová cancelou este ensino, alegando que é um ensino falso. Veja este vídeo a seguir, onde o Sr. David Plain afirma que durante 1900 anos não poderia haver este escravo fiel e discreto ou prudente. Suponhamos que uma irmã estudiosa vem até você depois da reunião e diz: Eu entendo que durante os últimos 1900 anos sempre houve cristãos ungidos na Terra. Mas recentemente vimos que não havia um escravo fiel e prudente provendo alimento espiritual no tempo apropriado durante todo esse tempo. Mas recentemente vimos que não havia um escravo fiel e prudente provendo alimento espiritual no tempo apropriado durante todo esse tempo. As testemunhas de Jeová ensinavam que depois da morte de Jesus, este escravo fiel passou a existir de geração em geração, ou seja, um escravo fiel passava sua designação para outro escravo fiel, até a chegada do século XIX, em 1870, com o aparecimento do pastor Charles Taze Russell, e este ensino continuou sendo ensinado pelas testemunhas de Jeová até o século XX. Veja o livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso e na Terra, e outras publicações da JW.org, publicada até o século XX, que comprova isso. No entanto, no século XXI, em 2013, na Sentinela a julho de 2013, sem nenhuma explicação bíblica plausível, o corpo governante das testemunhas de Jeová transmitiram, nas entrelinhas, que este ensino que durou 143 anos, era tudo mentira. Era tudo ensino falso. E que o ensino correto e verdadeiro agora, depois de 2013, é que o escravo fiel e prudente só passou a existir a partir de 1919. O que? Desde 1870 até 2013, por 143 anos, as testemunhas de Jeová acreditavam e ensinavam como verdade, que o escravo fiel existia desde um século até o século XX, e de repente, em 2013 o corpo governante cancelou este ensino. Baseados em que explicação bíblica? Nenhuma. Nenhuma explicação bíblica. Sim. Nenhum texto bíblico para apoiar esta mudança repentina de ensino. Estranho, não é mesmo? Nenhum texto bíblico para apoiar esta mudança repentina de ensino. Estranho, não é mesmo? Uma organização que bate no peito afirmando que se baseia na Bíblia em todos os seus ensinos, como pode cancelar um ensino de mais de 143 anos, jogando no lixo como se fosse uma mentira? E para justificar, o Sr. David Plain explicou que seria impossível existir um escravo fiel por 1900 anos, pois não tinha fonte, que era a Bíblia impressa. Havia divisão entre os cristãos, e tenta-se justificar que a Bíblia só tornou completa e amplamente publicada somente depois que foi fundada a gráfica da JW.org, a Torre de Vigia, no século XX, com a publicação da tradução do Novo Mundo por volta de 1960. Faz sentido isso? Não. Por quê? Porque o apóstolo Pedro disse, no primeiro século, que todos os cristãos devem ser escravos de Cristo, e obviamente, devem ser fiéis e discretos ou fiéis e prudentes. Veja 1 Pedro 4,10, onde é usada a palavra grega oikonomos, que significa administradores domésticos, que é a mesma palavra grega em Lucas 12,42, que diz: E o Senhor disse: Quem é realmente o mordomo fiel e discreto, a quem o seu amo há de designar sobre todo o corpo de assistentes para que lhes dê a sua medida de mantimentos no tempo devido. Mordomo igual escravo igual servo igual palavra grega oikonomos, a mesma palavra grega de 1 Pedro 4,10. Portanto, todos os cristãos, desde o primeiro século, devem agir quais escravos fiéis e discretos para dar o alimento espiritual para os demais cristãos desde o primeiro século até o presente. De modo que, estes escravos fiéis e discretos têm existido desde o primeiro século, até o presente. De modo que,
Estes escravos fiéis e discretos têm existido desde o primeiro século, até o presente. Antigamente não havia toda a Bíblia impressa em papel. Cada cristão tinha partes da Bíblia, que ao se reunirem, completavam-na através de seus testemunhos, compartilhavam o que haviam lido, e assim, o alimento espiritual básico, que eram os principais ensinos de Jesus, todos os cristãos recebiam este ensino. Todos os cristãos do primeiro século em diante sabiam o teor de Mateus 18:21 de Jesus disse que estaria presente numa reunião entre dois ou mais cristãos. E além do mais, Jesus havia prometido para os cristãos que estaria presente com eles todos os dias até a terminação do sistema de coisas. Veja Mateus 28:20. Exemplo de que ensinos fundamentais básicos que os cristãos tinham, e passavam de pai para filhos, mesmo não tendo a Bíblia de papel completa. O entendimento bíblico sobre o propósito de Deus para a humanidade, sobre a condição dos mortos e a esperança da ressurreição, sobre o sacrifício resgatador de Jesus, os dois maiores mandamentos, de acordo com Marcos 12:28-30, e tinham a ajuda do Espírito Santo que os faziam se lembrar, e a ajuda do próprio Jesus que estava presente em espírito nestas reuniões cristãs. Veja Mateus 28:19, João 14:16 e 17 e Mateus 18:20. Portanto, essa explicação do Sr. David Splin, é mais uma especulação sem pé nem cabeça, em afirmar que os cristãos ficaram sem escravo fiel e discreto durante 1900 anos, só porque a gráfica da Torre de Vigia começou a produzir Bíblias completas a partir de 1950 anos para cá. Pense nisso. Jeová está procurando pessoas que o adorem, com 99% de verdade, e 1% de especulações. Acha mesmo que, se na sua adoração ao Pai Jeová, tiver apenas 1% de mentira ou engano, acha que Jeová lhe dará vida eterna? Reflita nisso.